Olá, pessoas! Olá, seguidores do perfil do Instagram Dib Espiritismo e também do canal do YouTube. Começando aqui mais um capítulo, nosso estudo dirigido do livro Sinal Verde, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, né? E que são apontamentos que André Luiz nos traz, né, para que a gente possa crescer espiritualmente, né, dentro das coisas mais simples da vida, né, das questões domésticas, cotidianas. É isso que André Luiz vem trazendo. Porque para a gente crescer nas questões mais complexas, temos que primeiro, né, nos burilar nas questões simples da vida, nas questões domésticas, né, nas questões comuns. Senão, como é que a gente vai conseguir o complexo se a gente não consegue o simples, né? E simples do ponto de vista material, né? Da visão do mundo, porque crescimento espiritual, qualquer que seja, mesmo que pareça pequeno, para o plano espiritual é sempre grande, porque representa um passo que a gente dá na nossa senda evolutiva, né? E o sinal verde é essa simbologia do sinal de trânsito, né? Para a gente seguir em frente, né? Sinal verde para o nosso crescimento espiritual, para a nossa esperança, né? Para a nossa felicidade. Então, André Luiz nos traz agora no capítulo 13, né? No nosso capítulo 13, o título é Antagonistas. Né? Antagonistas podemos também chamar de inimigos ou adversários, seja lá como for, né? São aqueles que nos antagonizam, vamos dizer assim. Então vamos ver o que André Luiz tem a nos dizer aqui nesse capítulo. Vamos lá? O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Olha que interessante, né? Normalmente nós odiamos o nosso adversário, ou no mínimo, se a gente não odiar, a gente quer distância. Raiva, ódio ou desprezo, né? Manter a distância. Mas o que André Luiz chama a atenção, né? Que talvez esse adversário não seja necessariamente perverso, seja um doente, né? Um doente moral, necessitado de compreensão. Né? Aí nós pensemos aí, quando nós nos fazemos adversário dos outros, né? Ou você pode dizer, mas hoje eu não sou adversário de ninguém. Mas algum dia já o foi, né? Como será que eu era de fato? Era talvez eu estava desequilibrado, precisando de socorro, de apoio, ou eu era perverso mesmo, gostava de fazer maldade, né? Então, lançando uma reflexão sobre nós mesmos, nós podemos entender o outro, né? Não é dizer que ele esteja errado, ou perdão, gente, não é dizer que ele esteja certo em fazer coisas ruins contra nós, não. O mal nunca está certo, né? Mas a compreensão de por que ele é assim. Né? E muitas vezes, se a gente for partindo dos princípios espíritas, né, da lei de causa e efeito, das reencarnações, muitas vezes a gente vai buscar a origem desse mal, né, dessa inimizade que o nosso adversário, esse mal que o nosso adversário faz com a gente, né, o nosso antagonista, e muitas vezes a gente vai olhar que a origem disso está em nós mesmos, nós que começamos, nós que lá no passado fizemos algum mal a ele e ele só está devolvendo. Né? Muitas vezes é exatamente isso. Ou um mal nessa mesma experiência reencarnatória, ou numa encarnação passada. Né? Então esse mal volta de forma inconsciente, no forma dos automatismos da vida, da lei de justiça, né? que tá na nossa consciência, e esse automatismo volta através da lei de justiça, e esse mal chega até a gente através daquele adversário que não necessariamente possa ser ele exatamente que a gente fez mal. De repente, a pessoa que a gente fez mal no passado até já nos perdoou e seguiu em frente. Mas pela lei de causa e efeito, esse adversário aparece no nosso caminho por afinidade, por questões mesmo de corrigenda perante as leis universais. Né? É coisa, né, gente? É coisa. Mas é isso, quando a gente aprende sobre reencarnação e sobre lei de justiça, né, que está no livro dos Espíritos, né, que está lá a lei de justiça, a gente consegue compreender
melhor certas coisas que acontecem na nossa vida. Não é que, como eu repito, esteja certo ninguém nos perseguir, nos fazer mal, como não é certo a gente perseguir e fazer mal a ninguém. Mas a gente entende os processos por onde isso acontece e a gente consegue, a partir daí, saber lidar melhor com a situação e saber, inclusive, se desembaraçar melhor dessa situação, né? Através de um caminho melhor. Né? Que é isso que a doutrina espírita nos traz esse conhecimento para que nós façamos um caminho melhor nas nossas dificuldades, inclusive com relação aos antagonistas, aos adversários, aos chamados inimigos, né? Então vamos lá. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Muitas vezes uma pessoa, a gente antipatiza a gente porque não concorda com as nossas... Olha que interessante. Existem os chamados inimigos gratuitos, né? Aquele que, tipo, o santo não bate, que encaixa no que eu falei anteriormente, né? Os dispositivos da lei de causa e efeito. Mas tem coisas que é agora, é aqui agora, nossa, nesse momento que a gente está vivendo, não é de encarnação passada nem nada não. Muitas vezes uma pessoa não concorda com as nossas posturas e aí se faz adversário da gente. E muitas vezes essas nossas posturas não são boas, estão realmente erradas, né? Mas a gente muitas vezes não reconhece por causa do nosso orgulho. E quantas vezes, né, os espíritos nos falam, olha, muitas vezes o chamado inimigo é aquele que nos chama a atenção para aquilo que está precisando ser corrigido em nós. Não vou dizer que é sempre assim não, mas muitas vezes é isso sim. A gente tem que ter sabedoria para discernir quando é e aproveitar para corrigir, né? Então, né, o fato que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente para não nos adotar o ponto de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo porque é possível que seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós, né? Então, muitas vezes a gente antipatiza alguém. Agora sim, a gente sempre fala do inimigo, aquele que faz mal a gente, mas a gente, às vezes, nós que antipatizamos a pessoa. Por quê? Porque ele tem posturas e jeito de ser que a gente antipatiza, que a gente não gosta, e não gosta desse sujeito. Às vezes até o jeito da pessoa sentar a gente antipatiza. Já pensou? Existe, né? Basta a pessoa chegar no ambiente e chegou esse aí, chegou essa aí, né? Então assim, porque ele tem posturas que a gente não gosta e vice-versa, né? Acontece muito, né? Então respeitemos o inimigo porque é possível que ele seja portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Então de repente ele tem posturas que a gente não gosta nele porque nós temos aqui, ó, inconscientemente, e a gente não gosta. Ou nós já tivemos no passado e a gente superou, mas ainda fica aqui como clichê mental, né? De a gente não gostar. E a gente vê uma pessoa com esse mesmo comportamento e a gente repudia. Então, de certa forma, repudiamos aquilo que nós somos inconscientemente ou que nós fomos há pouco tempo atrás, né? Se alguém feriu você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. É uma coisa difícil, gente. O perdão, como eu sempre digo, a paciência e o perdão são as duas virtudes mais difíceis de exercitar. Isso aí é fato. Mas é o que mais nos proporciona crescimento espiritual, né? Por isso que se alguém feriu, você perdoa imediatamente, porque o perdão é que nos eleva acima de todo o mal. Mas a gente é muito arraigado às questões materiais, aos nossos orgulhos, nosso egoísmo, nossa vaidade, e que tornam o perdão quase que impraticável. Mas é a orientação que todos os espíritos benfeitores nos dão, né? O perdão. A crítica dos outros só poderia trazer-lhe prejuízo se você consentir. Então, se sua consciência está tranquila, não importa a crítica que façam a você. A minha consciência está tranquila. Se a pessoa está criticando, paciência, né? Eu estou bem. Se alguma coisa que ele fala de mim vai me prejudicar perante a sociedade, eu vou lá e tento esclarecer que não é bem assim, mas sem declarar uma guerra, né? Não precisa. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Olha só.
Que muitas das coisas que os outros fazem com a gente, nós fazemos ou já fizemos recentemente com os outros. Né? Ah, a pessoa fez isso comigo, ó, e muita gente já fez também, né? Muitas vezes, né? Não são poucas vezes, não. Não sempre, mas muitas vezes. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se lhe caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Né? E esse dito adversário pode ser alguém da família, pode ser um irmão, pode ser o pai, a mãe, marido, esposa, pode ser até um filho, esse adversário, que nós muitas vezes nos degladiamos por termos opiniões diferentes. Isso aí é uma questão que causa muitas dissidências, né? Muitos afastamentos. E não é bem assim que tem que ser. Nós temos que procurar sempre o entendimento. Se a gente procurar o entendimento e o outro não quiser, tudo bem, fizemos a nossa parte. Mas é sempre importante que, principalmente nós, que já nos iluminamos pelas luzes espíritas, que procuremos, dentro das nossas condições, no limite das nossas condições, procuremos o entendimento, o apaziguamento. Né? Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Né? Viva e deixe viver. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico perdão no veículo do amor. Olha que interessante, gente. A ciência médica já vê que muitas doenças que a gente tem são de origem emocional e que tantas vezes se materializam em doença física, mas que a origem que gerou foi emocional, né? Porque por causa de ressentimento, rancor que a gente guarda, desejo de vingança, inveja. Gente, inveja é uma coisa que corrói, viu? Corrói o sentimento de inveja, tem inveja do outro, cuidado com isso, viu? E é uma coisa que todos nós estamos sempre na iminência de ser invejoso. Vamos ter cuidado, né? Muito cuidado. Né? Não, eu não. Olha, tenha cuidado. É sempre bom, como sempre a recomendação, orar e vigiar. Né? Então hoje já se vê que muitas das doenças têm a sua gênese no emocional. Então, gente, vou encerrar esse parágrafo com uma frase que um amigo meu, que é diretor de centro espírita, fala, ó, quem perdoa, quem não guarda ressentimento, tem a conta pequenininha na farmácia, né? Já que isso está, né, associado às diversas doenças, né? Então é melhor que você não fique doente e deixar, se o outro errou com você, a lei de causa e efeito vai corrigi-lo. Não somos espíritas, não acreditamos que a lei de causa e efeito ela é eficaz, alcança a todos a lei de justiça, então a cada um será dado segundo suas obras. Não é necessário que a gente se vingue para que o nosso adversário seja corrigido, seja devidamente punido, se assim você quiser dizer, né? Porque a punição acontece na consciência culpada, né? Que se autopune, né? Então, para que isso aconteça, a gente não precisa, né, partir para a vingança, né? A gente confia na lei de causa e efeito e a gente não guarda esse ressentimento para que a nossa saúde não seja comprometida, né? Muitos casos, inclusive, de doença mental, doença causada por estresse emocional, distúrbio de ansiedade, depressão, né, e tudo mais, tem esse tipo de origem, né? Esse tipo de origem nessa questão do ressentimento, de guardar mágoa dentro de si. Então, não vamos ficar guardando veneno para nos matar, não é, gente? Pelo menos vamos tentar. Eu sei que é difícil. Falar é fácil, eu sei que falar é fácil. Para mim é difícil exercitar tudo isso também. Que falar é muito fácil. Mas é uma necessidade. Uma necessidade por nós mesmos, pela nossa saúde física, espiritual, mental, né? Para o nosso crescimento. Ok? Então vamos encerrando aqui mais um vídeo, mais um capítulo do livro Sinal Verde, né? Todos que vieram até aqui, muito obrigado. Né? Fiquem com Deus e até o próximo.